Salve, galera! Bom, aqui eu vou mostrar para vocês de maneira bem lúdica, né, bem ilustrativa, uma associação em série de resistores. Mas em vez de resistores, vocês podem ver aqui que eu estou usando lâmpadas, né? Então, para ilustrar o exemplo teórico que eu passei para vocês, coloquei em vez de 3 resistores, 3 lâmpadas, tá? E aí vocês estão vendo essas bolinhas aqui em azul com sinal, né, com traço branco, indica que são os elétrons, né? Ou seja, são os formadores da corrente elétrica. Então, esse circuito está funcionando. Tá? Então, assim, pessoal, esse circuito funciona por quê? Porque o elétron ele vai fluir de um polo da pilha, vai passar pelos aparelhos ligados, né? Ou seja, que são as lâmpadas, através dos condutores, até o outro lado da pilha. Mas o que acontece? Eu posso, se eu quiser aqui, ó, cortar, né? Ó, repare que eu tirei esse segmento do fio. Se vocês olharem agora, as bolinhas, né, pararam. Ou seja, então vocês podem perceber que o brilho da lâmpada também foi interrompido. A lâmpada apagou. Ou seja, então, nessa situação aqui, não está acontecendo, não está havendo corrente elétrica. Então, o sistema deixa de funcionar. Agora, se eu pego aqui um pedaço de fio e faço e retomo a ligação novamente, aqui ó, vocês percebem que as bolinhas em azuis, que são os elétrons, voltam a andar, a funcionar, né, a fluir, perdão, e as lâmpadas funcionam. Tá? Então, isso aqui é um exemplo de uma associação em série de resistores, só que em vez de resistores, estou usando lâmpadas. Tá? Agora, vamos lá. O que acontece se uma dessas lâmpadas aqui queimarem? Né? Vamos pegar essa primeira lâmpada. Se essa primeira lâmpada for queimada ou retirada, repare, ó, a lâmpada saiu, né? A gente pode considerar que ela queimou. Quando a lâmpada queima, ela deixa de funcionar. Então repare, pessoal, aqui onde eu tirei a primeira lâmpada, né, supondo que ela esteja queimada, ela impactou no funcionamento das outras duas lâmpadas. Ou seja, as duas outras lâmpadas deixaram de funcionar. Então as outras lâmpadas só vão funcionar se eu ligar diretamente, aqui ó, repare, agora as lâmpadas funcionam, ou se eu fazer o que? Se eu substituir, né, colocar outra lâmpada no lugar. Ó, coloquei aqui uma lâmpada, né? Agora vou pegar aqui um pedacinho de fio e vou ligar na lâmpada que eu coloquei. Beleza? Agora vamos supor se a lâmpada do meio deixar de funcionar. Aqui, pum, tirei. Ó, eu removi a lâmpada do meio, ou seja, as duas lâmpadas, a primeira e a última, deixaram de funcionar. Ou seja, pessoal, o que aconteceu aqui foi o quê? Que o circuito, ó, abriu, né? Com a abertura desse circuito, né? Ou seja, com o circuito aberto, os elétrons não tem como fluir de um lado ao outro da pilha, né? Ou seja, os elétrons saem daqui, por exemplo, né? Passam por aqui, chegam até aqui e param. Se ele parar, provocar um engarrafamento, né, em outras palavras, ou seja, nada andar, então o circuito não funciona. Então o negócio flui se eu ligar aqui novamente. Tá certo? Bom, então a forma dessas lâmpadas funcionarem é ligar uma diretamente com a outra em série ou, no caso, né, colocar outra lâmpada no lugar. Aí eu tiro esse pedaço do fio, volto aqui com a lâmpada, ó, encaixo a lâmpada, pego novamente um pedaço aqui de fio, ó, encaixo novamente. E aí as lâmpadas voltam a funcionar. E pessoal, e se a última aqui deixar de funcionar, você já sabe, as duas iniciais não vão acender, tá? Ou seja, novamente o circuito encontra-se aberto, então as cargas, né, os elétrons não fluem. Então, se não flui, não vai funcionar, beleza? Agora vamos ver o seguinte, a propriedade da voltagem aqui para as lâmpadas. Deixa eu só colocá-la aqui direitinho. Para as lâmpadas, né? Ou seja, a propriedade da voltagem. Pronto, encaixou. Vamos lá. Então é o seguinte, pessoal, esse aparelho que eu estou indicando aqui, ele é um voltímetro e o papel dele no circuito, né, é medir a voltagem. Então eu vou lá, vou medir a voltagem da pilha. Então encaixo as duas perninhas, ó, e tiro a medida da pilha, então da fonte, né, a fonte de alimentação do circuito. Tá? Repare que se eu pegar agora uma das perninhas e colocar nos extremos do circuito em série,
né, ou seja, nos extremos das três lâmpadas, ó, eu vou ter a mesma medida da pilha, da bateria. Por quê? Porque nesse lado aqui da pilha, onde eu estou colocando a mãozinha do mouse, até a primeira lâmpada, não tem nenhuma outra lâmpada. Então você meio que transfere, né, essa quantidade de volt, né, entre esses dois pontos aqui, ó, para os extremos da lâmpada. Por quê? Porque do outro lado a mesma coisa acontece, ou seja, nesse extremo aqui onde eu estou indicando agora com a mão, né, não tem nada, né, no meio entre esse lado aqui da pilha. Tá? Então você pode transmitir a voltagem da pilha diretamente para os extremos do circuito. Tá? Bom, lembra que eu falei em um dos vídeos que a voltagem total é dividida para os objetos ou para os elementos em série? Então vou fazer o seguinte, vou medir a voltagem aqui, ó, dessa última lâmpada, ó, tá batendo 3 volts. Então, como essas lâmpadas são iguais, espera-se que, se eu tenho aqui, ó, 3 mais 3, 6, mais 3, 9, ou seja, dê igual a voltagem da bateria. Então, vamos testar aqui a do meio. Ó, a do meio aqui, ó, como eu falei para vocês, estou medindo dessas duas diretamente, ó, 6 volts. Mas como eu quero de uma só, volta aqui e tiro a medida, tá? Beleza. Então, 3 volts. E novamente aqui, ó, estou medindo de duas, 6 volts. Mas como eu quero tirar a primeira, vamos aqui agora, 3 volts. Beleza? Então agora, que a gente pode fazer aqui? Agora eu vou medir para vocês a quantidade de corrente elétrica que passa pelo circuito. Então o que eu vou fazer? Eu vou remover aqui este segmento e vou buscar uma coisa chamada amperímetro. Esse aqui é o medidor de corrente. Bom, vamos ver como o amperímetro funciona. Bom, acho que eu não precisava tirar, né, desmontar aqui o segmento, mas vamos lá. Como é a primeira vez que eu estou fazendo isso aqui, aqui, ó. Então vou colocar aqui em cima, ó, um amperímetro. Então ele está medindo aqui, ó, 0,3 ampere, né? Ou seja, 0,3 ampere, aqui, ó, continua os 0,3 ampere, continua o 0,3 e continua o 0,3. Então, o que eu estou querendo mostrar para vocês? Que a corrente que circula em objetos ou em dispositivos em série é a mesma para os três. E é a mesma que é fornecida, né, pela bateria que passa pelos três e volta para ela. Tá? A corrente ela não se altera. Tá? Bom, pessoal, o sentido da corrente, aproveitando uma das aulas anteriores, esse sentido que eu mostro para vocês é o sentido real. Olhando aqui no painel direito, ó, eu posso indicar o sentido convencional. Repare, ó, o sentido convencional inverte completamente o sentido, né, da corrente, ou seja, o sentido oposto ao real. Então, essa seta vermelha é representada pela letra I da fórmula da primeira lei de Ohm. Tá certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado aí dessa apresentação.